Bom, então vamos dar início ao seminário dessa quinta-feira, que vai ser proferido pelo professor Irismar Gonçalves da Paz, da Universidade Federal do Piauí. Ele vai falar sobre decoerência e transição quântico-clássica, interferência com ondas de matéria. Professor Irismar, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E a palavra é sua, por favor. Ok, então, boa tarde a todos. Eu que agradeço, Manuel, a você e a toda a pós aí da Universidade Federal do Maranhão pelo convite, certo? E estarei sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, certo? Vocês sempre me receberam muito bem aí na UFMA. Então, vamos lá dar início, né? Tá ok, então eu vou falar da questão da decoerência e transição quântico clássico, interferência com ondas de matéria. O meu seminário ele está baseado assim, né? Vou falar um pouco do geral sobre perda de coerência, né, dos sistemas quânticos, né? Quando um sistema de interesse interage com o ambiente, com o seu entorno, a gente tem uma mecânica quântica que a gente chama de mecânica quântica, sistema quântico aberto, né? E isso, a interação com o ambiente, de fato, leva à decoerência, né? O sistema ele acaba compartilhando a sua coerência com os vários graus de liberdade do ambiente. Então, isso é de bastante interesse desde décadas atrás e principalmente atualmente, porque é um dos grandes entraves da informação, dos processos de informação quântica, de protocolo de comunicação quântica. A decoerência ela aparece aí como um grande entrave, né, porque ela entra na questão de destruir propriedades quânticas, né, características quânticas, como eu vou mostrar aqui a visibilidade, por exemplo, é um exemplo disso. Então, eu vou fazer aí um geral sobre essa questão da perda de coerência do sistema quântico de interesse. Depois eu vou falar de dois problemas que eu tratei aqui no grupo com um ex-estudante de mestrado meu, que é a transição quântico clássico no experimento de fenda dupla, com macromoléculas, né, moléculas de fullereno. E, por último, eu mostro uma proposta de proteção do sistema de interesse da decoerência, como a gente poderia propor uma proteção contra a decoerência, ok? Então, a gente está aqui, né? Então, formalismo, né? Então, a gente tem isso aqui, que a decoerência, ela está em toda parte, né? O sistema quântico, eles nunca estão verdadeiramente isolados do ambiente que os cerca, porque a gente tem moléculas do ar, a gente tem fótons óticos, né? Muons cósmicos, neutrinos solares, radiação cósmica de fundo, tudo isso pode interagir com o nosso sistema quântico de interesse, ok? Então, isso, se você tem um emaranhamento com esse ambiente ao entorno, você vai ter a perda de coerência, certo? Porque a perda de coerência que a gente trata na literatura vem da questão do emaranhamento, que a gente também pode ter uma destruição, por exemplo, do fenômeno de interferência, que não vem do emaranhamento, vem tipo de um ruído de fase e tal, que pode produzir, destruir efeitos de interferência. Mas, quando a destruição da interferência vem por conta do emaranhamento do seu sistema com o ambiente, com o seu entorno, aí a gente chama isso de decoerência, certo? E é isso que eu vou tratar aqui nessa palestra, certo? E a gente vai especificar a coisa aqui para um tipo específico de decoerência, que é uma aproximação marcoviana. A gente vai fazer aqui, ok? Então, durante a palestra aqui, ela vai aparecendo. Então, a interação torna o sistema, né, emaranhado com um grande número de graus de liberdade do ambiente, que afeta os resultados da medida. É o que eu falei agora há pouco. A coerência do sistema vai ser compartilhada com os graus de liberdade do ambiente, e aí você vai
perder as características quânticas ali do seu sistema de interesse. O problema é esse, é a coerência que vai compartilhar aí com o ambiente. Então, a decoerência, ela descreve como o emaranhamento com o ambiente influencia a estatística dos possíveis resultados de uma medição. É isso que acontece. Então, vou citar aí um dos primeiros livros que eu uso bastante, que é o Schopenhauer, a decoerência e transição quântico clássico. Então, a gente seguindo em frente, a gente tem aqui a coerência quântica, que é a fonte dos efeitos quânticos, uma interferência, ela pode tornar-se quase imperceptível, né, por conta do compartilhamento com os graus de liberdade do ambiente. Então, afeta de forma quase ou totalmente irreversível os estados de superposição. Então, é a superposição que sofre aí com isso, né? Aí a gente tem, tipo, o estado de gato, que a gente fala muito da literatura, porque a gente está no macroscópio, a gente não vê o efeito da interferência. Então, ali é isso, é porque a decoerência, ela vai fazendo com que você selecione os estados, tipo de posição, ou seja, o estado ponteiro. Então, você acaba que tendo a coisa clássica, por conta da decoerência, o que você vai ter no final, quando você está no mundo macroscópico, que você vai ver no final, é o estado de posição ali bem definido, que seria tipo como a mecânica clássica fosse aí um limite aí da mecânica quântica, certo? Se fosse um caso particular da mecânica quântica, assim descreve também o livro do Schopenhauer, né? Porque é isso, quando você vai estar no macroscópico ali, você não consegue ver a interferência por conta do fenômeno de decoerência. E a gente vê que quanto mais macroscópico a coisa, mais rápido o efeito da decoerência. Então, a decoerência é uma das maiores barreiras para a implementação de dispositivos para o processamento de informação quântica em larga escala, tais como computadores quânticos, metrologia, comunicação quântica. Então, apenas na década de 70 que as implicações do emaranhamento do sistema de interesse com o ambiente foram compreendidas. Então, entre os trabalhos do Zurich, né, e outros, né, então, os trabalhos bem fundamentais do Zurich, nessa questão de envolver o emaranhamento do sistema de interesse com o ambiente. Então, demorou bastante, né, mais de uma década, para o formalismo da decoerência fosse desenvolvido por Zurich, e modelos fossem criados, e estimativa numérica para as taxas de decoerência fossem calculadas. E a decoerência é de fundamental importância para o entendimento e na transição do mundo quântico para o mundo clássico. Eu vou mostrar isso no experimento de fenda dupla. É um exemplo, na realidade, que eu resolvi, né? A gente tem essa figurinha mostrando aqui um lado quântico, a gente teria superposição, e o lado clássico aqui, a gente tem uma questão interessante, que é a questão do aparato. Se o aparato, ele emaranha com o seu sistema de interesse, então ele ali já produz decoerência, né? Então, você já teria uma medida que é diferente do caso ideal, né? Então, você tem um aparato clássico ou um aparato quântico, né? Se seu aparato é quântico, ele vai também emaranhar com o seu sistema de interesse, e ele já vai produzir decoerência e vai te dar coisas diferentes do caso ideal aí, né? Ele já vai contribuir para destruir um pouco de propriedade quântica do teu sistema de interesse. Então, tem que ver isso também, ou seja, quando você interage, quem emaranha, provavelmente você vai produzir decoerência no seu sistema de interesse. Pronto, para a gente descrever isso, a gente deixa de lado, né, a equação de Schrödinger, né, para evolução da função de onda, e a gente vai para as equações mestras, né? Então a gente precisa de uma equação mestra que esteja de acordo com o seu problema. E aí a gente evolui a matriz densidade reduzida em termos de uma dada equação mestra. Então, são equações diferenciais que descrevem as probabilidades de ocorrência de um dado evento, né,
quando o sistema passa de um estado inicial para um estado futuro. Okay? E na mecânica quântica, são equações que descrevem a evolução temporal da matriz de densidade reduzida do sistema. E, em geral, são equações aproximadas, baseadas em hipóteses que buscam simplificar a descrição do fenômeno físico estudado. Aqui eu vou usar a aproximação de Born-Markov, que é bastante utilizada na literatura, para tratar os dois problemas que eu vou mostrar aqui. Mas se você deixa de lado esses efeitos, essa aproximação de Born-Markov acontece outros efeitos interessantes, que eu posso discutir um pouco aqui. Então, tá aqui, né? Então, a gente tem o seguinte, a evolução da matriz de densidade reduzida, então, esse ρS é a matriz de densidade do meu sistema de interesse. Então, ela é dada por isso daqui, é o traço da matriz de densidade total, o sistema todo que envolve o sistema S mais o ambiente E, ok? Então, o sistema global, a gente faz o traço nos graus de liberdade do ambiente, né, esse processo do traço, e fica com a matriz de densidade do nosso sistema de interesse. E aí o sistema total é fechado, né? Estou considerando o sistema de interesse mais um ambiente, é um sistemão ali fechado, e então eu evoluo ele aqui com o operador evolução, que é o operador evolução unitário, né? O operador evolução temporal para o sistema composto, o sistema total, né? Mas, em geral, o cálculo exato dessa matriz de densidade total é complicado, porque eu tenho um ambiente ali junto, né? Então, fica complicado obter essa matriz de densidade total para depois fazer um traço. Então, a gente segue em frente aqui de outra maneira. Então, a gente tem modelos, né? Por exemplo, modelos de decoerência, as equações mestras são equações diferenciais dessa forma aqui, onde tem aqui a evolução unitária, né? Ok? Então, esse S é o sistema de interesse, e aí a gente tem aqui a evolução unitária, essa primeira parte, né? E a gente tem uma outra parte que envolve aqui a decoerência, certo? Então, a gente vai trabalhar com equações mestras desse tipo, elas são bastante difundidas aí na literatura, foram primeiro trabalhadas dessa maneira, equações mestras que são do tipo markoviana, que seguem as aproximações markovianas, certo? Então, aqui a gente tem a decoerência, né? Então, são baseadas nas seguintes aproximações, equações desse tipo aqui, né? Que é a aproximação de Born, que é o acoplamento do sistema com o ambiente seja suficientemente fraco e que o ambiente seja razoavelmente grande, tais que as alterações no operador de densidade reduzido do ambiente são desprezíveis. Então, é isso que acontece aqui, ó. Quando eu tenho a variação temporal, quem vai variar é só o sistema de interesse, o estado, e o estado do ambiente fica ali tranquilão, sem sofrer o efeito, né, o efeito do sistema, ok? Então, ele que não varia no tempo, né? A gente considera essa aproximação, né? Aqui com acoplamento fraco e tal, sistema grande, então ele serve ali como, ele é um reservatório que não vai sofrer a influência ali do sistema de interesse, né, ao interagir com ele. E a gente tem também a aproximação de Markov, né, que é baseada na suposição de que os efeitos de memória do ambiente são desprezíveis. Então, a gente desconsidera o efeito de memória, então, de fato, é uma equação assim, local no tempo, né, o que acontece no tempo posterior fica ali independente do que aconteceu no tempo anterior. Então, essa é a aproximação de Markov, ok? Então, é bastante difundido na literatura esse tipo de equação mestra, e para esse tipo de problema que eu vou tratar aqui. Tá, mas aí tem uma coisa, né? Então, no limite de temperatura alta, podemos desconsiderar as correlações, aqui é onde vem a coisa, entre os elementos do banho, ou seja, a gente tem que esse D e J, por exemplo, seriam as correlações entre os elementos do banho, né, do ambiente, e se você está no regime de alta temperatura, essa coisa é uma delta de Dirac, e aí você está aqui com uma coisa que é tipo local no tempo, ok? Então, a equação mestra acima, e também a equação mestra de Caldeira-Legge, né, ela tem essa forma aqui, tem essa cara, né? Então, a gente
pensa nessa coisa aqui de que os elementos do banho, né, eles têm uma correlação quântica, eles não são correlacionados aí, de fato, né? A gente desconsidera essa coisa. Então, a gente tem uma coisa que é local no tempo, né? E onde esse parâmetro aqui, o lambda grande, ele depende do gama e da temperatura. E quando a gente tem essa equação mestra total aqui, conhecida como a de Caldeira-Legge, essa primeira parte aqui, onde tem os comutadores, né, é a decoerência. Aqui está a evolução livre, o primeiro termo. Esse segundo termo é a decoerência. E esse terceiro termo, e a gente chama de dissipação, certo? Ele envolve aqui o momento, então tem a energia aí, envolve a troca de energia. A gente chama isso de dissipação. Agora, assim, então essa equação é uma equação bem estudada, bem difundida e tal. Agora, mais recente, eu encontrei na literatura um paper que, tipo, ele mostra que a existência aqui da dissipação, ela meio que faz com que a coisa não seja tão markoviana. E a dissipação é uma coisa, de fato, que leva o seu sistema, o seu banho, a ser um banho do tipo não markoviano, certo? Então, o banho, de fato, seria markoviano, você considerando até aqui a questão da decoerência apenas. Você ter esse outro termo, você já está tendo uma coisa que é meio não markoviano, e esse termo, de fato, faz com que você não possa aproximar isso por uma delta de Dirac, não ser local no tempo, ok? As correlações entre os elementos do banho. Tá, então a gente tem isso aí, e futuramente eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, então a gente chega aqui numa coisa específica, né, da decoerência, que é a decoerência via espalhamento. Primeiro, como eu estou falando de coisas gerais, deixa eu falar mais um pouquinho sobre o banho. Então, a gente pode ter um banho, que é um banho de osciladores, né? Considerar o ambiente como ali um conjunto de osciladores, né? A gente chama isso de um banho bosônico, certo? E são osciladores que não interagem, beleza? E que é o que a gente vai usar aqui, né? Esse tipo de banho. Aqui eu estou considerando um banho de osciladores, ok? Mas a gente também pode ter um banho do tipo spin, ok? Um banho de spins, né? Agora, o banho de osciladores, ele é mais adequado para casos onde eu estou aqui em altas temperaturas, certo? E o outro, quando eu estou, por exemplo, em baixas temperaturas, ok? Considerar o sistema como banho de spins é bastante utilizado na descrição da decoerência em semicondutores, em temperaturas quase zero, né? Temperaturas que não são ambiente, mas que você produz lá no laboratório, né? Sistemas temperaturas muito baixas. Então, para você descrever a decoerência lá, você usa um banho de spins, tá certo? E agora, como eu estou aqui, eu vou trabalhar, fazer problemas onde eu vou considerar tipo temperatura ambiente, então o banho de osciladores aqui, ele deixa eu descrever meu sistema, a decoerência certinho aqui no meu sistema, certo? E a gente também pode mapear um banho no outro, quando eu estou no regime de acoplamento fraco e tal, eu posso mapear esse banho, um banho de osciladores num banho de spins. Mas o fato é que aqui essa equação Mesh-Caldeira-Legge aqui é pensada para um banho de osciladores, certo? Seria, por exemplo, uma partícula descrevendo um movimento browniano quântico, ela tem essa cara aqui, esse tipo de equação mestra, com essa ressalva que eu faço, né, que eu disse agora há pouco para vocês, que a literatura, tem um trabalho recente na literatura mostrando que a existência da dissipação meio que deixa a coisa um pouco não markoviana, certo? Que a equação de Caldeira-Legge é sempre conhecida assim, né, como markoviana e tal. Mas, pelo menos matematicamente, o paper fala, né, isso
você ter um pouco de não marcovianidade nessa equação toda. E aí a coisa seria marcoviana mesmo aqui, quando você tem só a decoerência. Bom, então vamos para um tipo específico de produção de decoerência, que é o espalhamento por moléculas, né, por moléculas de ar. Ok, então eu vou considerar aqui, né, o sistema de interesse, essa massa, tem a massa M pequena, né, a massa da partícula do sistema de interesse, que sofre espalhamento aí por moléculas de ar, ou por fótons, por exemplo, né, e onde a massa dessas partículas espalhadas, né, aqui são as partículas do ambiente, né, que eu considero a massa M grande. Aí eu vou considerar primeiro essa questão do que a massa do sistema de interesse é muito maior do que a massa da partícula do ambiente. Isso vai me ajudar, né, o espalhamento com as partículas do ambiente, né, não causa recuo no centro de massa das partículas do sistema, nesse caso aqui, né. Então, a gente, baseado nisso, a gente consegue chegar naquela constante lambda, né, que tem a decoerência, né, a gente faz usa a teoria de espalhamento e tal, faz lá as contas e a gente chega nessa equação, nesse parâmetro lambda, como sendo dado por isso aqui, né, que envolve aí a temperatura, a massa das partículas do ambiente, envolve a densidade das moléculas, né, de ar, por exemplo, envolve aqui o tamanho da molécula do sistema. Então, tanto a temperatura, né, quanto o tamanho, né, da molécula do sistema contribui para o parâmetro aqui da decoerência, e aí é por isso que você vai indo para o caso macroscópico, né, a decoerência ela aumenta bastante aí, porque está aqui o tamanho da molécula do seu sistema, certo? Então, essas aproximações a gente faz e a gente encontra essa equação para o lambda, certo? Para a taxa de decoerência aí. Então, vamos lá em frente. Tá. Então, a gente considera o seguinte, ainda continuando, né? Via espalhamento. Se cada evento de espalhamento codifica apenas uma informação incompleta de caminho, a evolução é dada por essa equação. Beleza? Então, o lambda é chamado de constante de acoplamento e inclui os detalhes físicos. A gente faz o seguinte, se a gente considerar que no único espalhamento você já tem uma informação completa de caminho, você já destruiu por completo ali a coerência do sistema e as propriedades quânticas, certo? Então, o que a gente tem aqui é uma destruição gradual, né? Cada evento de espalhamento vai marcando um pouquinho o caminho, né? E depois que eu faço vários eventos de espalhamento ali, depois de espalhar ali com várias moléculas, é que eu vou acumulando isso e marcando ali o caminho do meu sistema e até que chega um tempo da evolução onde as propriedades quânticas vão ser destruídas, certo? Então, aqui está dizendo isso, né? Ô, Irismar, com licença. Sim, pode falar. Mas é porque é muita coisa nova para mim. Tá bom. Aí eu estava já querendo... Perguntando, né? Porque senão... Tudo bem, na hora... Essa perda de coerência, ela tem sempre a ver com essa questão do rastreamento, da rastreabilidade da trajetória? No caso aqui é um monitoramento. Porque isso é tipo um fator clássico, né? É um marcador do caminho. Um marcador clássico, isso, né? Exatamente. E separação do quântico do clássico. Só que ele vem aqui do emaranhamento, na realidade. Do seu sistema de interesse com o ambiente, na realidade. Mas é um monitoramento que você tem via isso, via emaranhamento, na realidade. Um outro detalhe, esse quadrado aí na equação 4 é no x menos x' ou é no lambda? É aqui mesmo, no x menos x'. Quando você resolve, ele vem para cá. Você tem que resolver a equação, aqui está só a parte da interação com o ambiente, na realidade. Fica assim, no x menos x' ao quadrado.
Ô Irismar, só uma dúvida que eu fiquei. Se o ambiente é clássico, como é que ele vai emaranhar o sistema com o ambiente? Não, o ambiente clássico não emaranha. O ambiente clássico é exatamente isso. Ele não tem a produção da decoerência. Ele pode mexer nas fases e destruir interferência, por exemplo. Mas não seria o chamado decoerência, certo? Seria tipo, a gente tem uns exemplos assim que a gente chama de ruído de fase, mas no começo da palestra eu falei que a decoerência é exclusivo de emaranhamento. De emaranhamento. Mas aqui o marcador de caminho, viu, Manuel, é via o emaranhamento, na realidade, que vai acontecendo aí. E aí o ambiente monitora o seu sistema depois de vários eventos de espalhamento, tá vendo? Mas nesse sentido de quântico mesmo, ok? Mas você pode ter a distribuição de interferência via uma interação clássica, mas não é decoerência, ok? Tá, obrigado. Claro. Aí é exatamente aqui, ó, a decoerência. Então, se você tiver dois pacotes que você vai superpor, centrado aqui em posição x', aqui seria tipo uma distância, x menos x'. E aí é isso. Quanto mais próximos você está aqui, x menos x', é mais difícil, o efeito se torna menor, entendeu? Assim, é mais difícil de você marcar o caminho, de você pegar e ter informação, né, do sistema de interesse. Você tem, por exemplo, uma superposição de dois pacotes com a separação pequenininha, ok? Você reduz esse efeito aqui. E se isso está mais espalhado, está mais distante, aí é bem mais fácil de você marcar o caminho do seu sistema de interesse. E isso daqui também entra no último fato, da coisa que eu vou falar, que é a compressão. Quando você comprime a superposição, você protege da decoerência, porque aí você diminui essa distância, você, de fato, diminui aqui o efeito da decoerência, tá certo? Mas é isso. Posso seguir aí? Tá. Então, na obtenção dessa equação, foram feitas essas aproximações. Não existe correlação inicial entre o sistema e o ambiente. Isso, a gente considera descorrelacionado inicialmente. A correlação vem com o tempo. E a taxa de espalhamento é muito mais rápida que a taxa característica de mudança do sistema. Isso, a gente quer que tenha vários eventos de espalhamento dentro do tempo ali onde o sistema vai mudando um pouquinho, de maneira que você fica com... Você marca mais informação ali, mais informação do sistema e produz a decoerência de forma gradual, certo? São muitas aproximações que a gente tem, né, para descrever o sistema, mas são razoáveis. A distribuição das diferentes direções de partículas incidentes são isotrópica também. A gente usou esse fato para poder chegar nessas equações aqui. Nessa equação. Pronto. Quando a gente inclui a questão da evolução livre, né, ali estava só a decoerência, e agora a minha partícula, né, P2 sobre 2m, eu vou incluir isso na equação, né, e isso aqui, né, e aí você fica com essa equação mestra aqui na representação de posição. Então, tem a parte da evolução unitária, evolução livre, e aqui está a parte da decoerência, né, via espalhamentos, por molécula de ar, por exemplo, a gente fica com essa parte aqui, e veja que aqui eu não tenho aquele termo lá de dissipação da equação mestra Caldeira-Leck que eu mostrei anteriormente. Então, a gente está interessado só aqui na decoerência, né, que vem do emaranhamento, né, e ver o que é que ela faz com o meu sistema de interesse. Pronto. Aí a gente chega num ponto importante, que é como é que eu faço, né, para ter a minha evolução da matriz de densidade reduzida do sistema, né. Aí eu vou para o propagador. Então, a solução dessa equação anteriormente aqui, eu
eu posso obter através de um propagador. Então, pode ser obtido através do propagador. Então, aqui seria a matriz de densidade, né, reduzida, eu tirei o S aqui, mas é do sistema, né? Então, eu pego o propagador, evoluo o estado inicial e obtenho o meu estado final. Bom, esse propagador, a gente tem também, né? A gente tem esse propagador, ele é dado por essa equação, e ele está aqui no livro do JUS, né? Está obtido lá. Também já andei calculando ele com meus alunos de mestrado, aluno de IC. A gente tem esse propagador lá, que ele é obtido aqui no limite de temperatura alta e acoplamento fraco. A gente obtém esse propagador. E aí, se os efeitos do ambiente, se eu desconsiderar os efeitos do ambiente, eu volto mais ou menos aqui para um propagador da partícula livre, certo? Assim, sem ambiente. Tá, então a gente vai usar essa equação 8, ou uma outra que eu vou obter aqui à frente, para obter o efeito do ambiente, tá bom? Então ele agora está aqui no propagador, o efeito do ambiente, né? Que a gente vem aqui dessa equação mestra e obtém esse propagador. Tá, então aqui tá as referências, mais ou menos, que tem tudo, quase tudo sobre essa questão da coerência, da decoerência, né? Desde do começo aí da história, né? E as referências que elas citam também, né? O livro do Schopenhauer, Petrotônio e do JUS, né? Então, esses 3 livros aí tem bastante sobre essa coisa aí da decoerência. Tá, aí agora eu vou para um problema específico, né? Um problema que eu fiz aqui com um estudante de mestrado meu, né? Que é pegar a fenda dupla, né? E usar esse propagador que tem um ambiente e estudar o efeito da decoerência dele. Então, vamos lá, né? Então, primeiro a gente trabalha aqui com... Vamos pegar moléculas de flerenos, que elas foram bastante usadas em experimentos, né? Pelo grupo do Anton Zeilig, lá da Áustria, né? Um experimento de interferência com essas moléculas, né? E aqui tá os dados, né? Massa do flereno, a temperatura com que elas saem aqui de um forno, né? Velocidades e tal. E, bom, se você tenta fazer uma interferência com essas moléculas do jeito que elas saem aqui, você praticamente não vê efeito de interferência. Não necessariamente por conta do ambiente, mas é porque a gente diz que essa fonte ela é bastante incoerente, beleza? O comprimento de coerência aqui vai tipo para zero, entendeu? Então, é uma fonte bastante incoerente. O que a gente faz? Geralmente, o que a literatura faz, o que os laboratórios fazem, é colocar uma fenda, aí eles produzem uma certa coerência, uma fenda para colimar o feixe, eles dizem. Então, ele já reduz essa questão aqui de momento totalmente aleatório, né? E aí produz uma certa coerência, ok? Então, aqui a gente vai considerar a direção de propagação, geralmente nessas coisas, a gente considera clássico, e a gente olha os efeitos quânticos aqui na direção transversa, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, então eu preciso primeiro do meu estado inicial, certo? Quem seria aqui meu estado inicial, levando em conta que a minha fonte já é uma fonte incoerente, né? Antes de eu entrar com o efeito do ambiente, eu vou preparar aqui o meu estado inicial, né? Isso está na literatura. Então, a gente pode pegar aqui uma função de onda desse tipo, né? Que tem uma dependência aqui com o momento transverso Kx, ok? E aí a literatura usa essa distribuição aqui por exemplo, uma distribuição de polaridade de momento que seja gaussiana, é razoável, né? Sair do forno com uma distribuição desse tipo distribuição de velocidade de Boltzmann, né? E aí eu preparo o meu estado inicial dessa maneira, minha matriz de densidade inicial, né? Eu faço uma convolução aqui com essa distribuição em momento, né? E aí aqui minha função de onda, que contém o K, né? E quando eu faço essa integralzinha, eu chego nesse resultado. Bom, o que tem aqui? Aqui a gente define um L0, né? E esse L0, ele está definido aqui, né? É o inverso aqui da dispersão em momento, né? A largurazinha aqui em momento, dispersão, né?
E o que a gente tem é que se você tem uma grande dispersão em momento, esse comprimento vai a zero. Então, você tem pouca coerência, você não tem coerência ali do estado produzido na fonte. Do contrário, né, se você tem um L grande, você tem, essa dispersão vai para zero, né? E é o caso da fonte ideal, por exemplo, quando você tem um L zero que vai para infinito, você tem uma fonte totalmente coerente. A gente usa isso bastante para ensinar nos livros de texto, para ensinar mecânica quântica. A gente considera ali uma fonte coerente e tal, né? Seria um L0 indo para infinito. Mas se você não ter distribuição, dispersão em momento, você tem um único momento, né? E você já trata ali com uma função de onda, né? Um único momento, né? E isso vai produzir, por exemplo, apenas uma fase lá no final das contas. Ou então você geralmente considera um momento médio igual a zero, né? E você não entra com o momento aqui, na realidade, às vezes, quando a gente descreve a nossa função de onda. Mas aqui, né, a gente faz isso, né, para levar em conta essa distribuição em momento, ok? E aí você tem aqui o seu estado de uma fonte incoerente, né, uma fonte parcialmente coerente, né? Se for totalmente incoerente, seria essa dispersão muito grande, aí você não tem interferência, né? Agora, uma fonte parcialmente coerente, que é tipo, depois que eu colimo, né? Desculpa. Depois que eu colimo aqui, eu crio ali uma coerência e tenho aí uma fonte parcialmente coerente, né? E aí eu tenho um L0 aí, diferente de zero, né? E uma dispersão em momento que não seja tão grande, né? Beleza, e essa outra parte seria, tipo, eu posso considerar aqui uma minha função de onda do tipo gaussiana, distribuição gaussiana, né? Ela, além de você produzir ali no laboratório, né, a distribuição que seja assim, ela é boa para a gente fazer as contas, né? Considerar uma distribuição desse tipo, beleza? Mas aí a gente está aqui com o estado que vem de uma fonte que tem uma coerência parcial, ela é parcialmente incoerente, né? E aí, quando a gente vai fazer a evolução, já eu mostro. Tá, pronto, então preparamos a fonte, né? Então já entramos com uma fonte que não é ideal, né? Uma fonte real, que é o que acontece no laboratório, né? É uma fonte que tem um comprimento de coerência que não é infinito, né? Um comprimento de coerência finito aí, já do começo, né? Tá. Então, vamos lá para a nossa história. Então, agora eu quero estudar o efeito da decoerência na fenda dupla, né? Então, tá aqui a minha. Então, vai ter tanto a incoerência da fonte, eu vou considerar, quanto o efeito do ambiente, né? Então, tá aqui a minha fenda dupla, aqui a minha fonte, que vai produzir, tipo, aqueles fulerenos, né? Uma fonte parcialmente incoerente, mas que eu vou colimar para deixar parcialmente coerente a coisa. Então, fenda 1, fenda 2, tem a propagação até a fenda, né, e depois tem a propagação da fenda 1 até paro, e, como eu já falei, aqui geralmente a gente considera assim, que a velocidade é grande aqui na direção Z, então você despreza ali os efeitos quânticos na direção Z, ok, e a gente vai olhar para os efeitos quânticos aqui no X, tá bom? A gente faz bastante isso, tá? A literatura é razoável fazer isso. Tá. Beleza, então como é que eu faço para introduzir o efeito do ambiente, né? E aqui também eu considerei o ambiente apenas aqui da fenda até o anteparo. Aí eu posso botar a minha fonte aqui perto, né? E de maneira que o tempo aqui seja maior do que isso aqui, e, enfim, é isso que a gente vai fazer nos problemas que eu resolvi, né? Tratar isso aqui desde o começo, de forma decoerente com o ambiente, é mais complicado. Então, a gente vou considerar o ambiente apenas das fendas em diante, aí a gente já tem uma descrição bem bacana do efeito que a gente quer ver. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a função de onda livre, através da fenda 1, né, que vai aqui da fonte até o anteparo, ela é dada por isso daqui. Tá? Eu não vou mostrar aqui os parâmetros, mas isso é facinho da gente obter. A gente faz uma propagação até a fenda, depois até o anteparo, e a gente tem essa função de onda. Ela aparece aí eu vou citar aqui um paper, que você pode dar uma olhada depois, mas é simples da gente obter essa função de onda. Sem ambiente.
eu vejo que não tem o efeito do ambiente. Eu propaguei sem ambiente até lá, um anteparo, e depois eu vou fazer o seguinte com ela. Para obter a função de onda para propagação através da fenda 2, a gente só substitui o D por menos D, nos parâmetros que caracterizam a propagação através da fenda 1. Pronto, aí você tem as duas fontes de onda, a 1 e a 2, sem ambiente por enquanto. Aí depois eu pego o limite de tal indo para zero. Vamos fazer o seguinte, então primeiro eu vou considerar o tal indo para zero, e aí eu vou ter a função de onda bem aqui na saída das fendas, certo? E vou construir a minha matriz de densidade inicial, tá bom? Assim eu faço. Então, gente, eu considero, né, o tal indo para zero. Então, eu tenho Psi1 mais Psi2, eu tenho a superposição, eu tenho a função de onda ali na saída da fenda, beleza? Que agora eu vou incluir o ambiente. E primeiro eu vou construir a matriz de densidade inicial, tá bom? E aí o efeito da incoerência da fonte, ele não é alterado. Daqui até as fendas, a propagação é livre, sem ambiente. Então, essa incoerência que tem aqui, ela continua, beleza? Então, é tudo ok aí. Aí eu vou considerar um ambiente dali em diante, da fenda em diante, que é mais simples também para fazer a conta, e você vê o efeito que você quer. Direitinho, descreve o fenômeno físico direitinho, ok? Então tá, então eu construo aqui a função de onda imediatamente ali depois da fenda, né? É Psi1 mais Psi2. Construo a minha matriz de densidade, ó, é assim, né? Pego um x né? É o Psi0 de x, é o Psi na fenda de x, com o Psi na fenda em x', né? E aí eu construo aqui, eu não mostrei todos os termos, mas aí se você distribui aqui, fica vários termos aqui, a sua matriz de densidade inicial. Inicial, eu digo aqui no comecinho aqui da fenda dupla, né? Depois da fenda dupla. Agora eu vou botar ela no propagador, né? Eu vou botar ela no propagador, então, aquele propagador que eu mostrei anteriormente, aí eu estou reescrevendo aqui novamente o propagador, porque, de fato, o efeito da fonte incoerente, a gente consegue até embutir ele aqui no propagador, beleza? Aquele x0 menos x0' ao quadrado sobre o L0 ao quadrado, eu peguei um outro termo que tinha aqui do propagador, e aí joguei todo mundo dentro aqui, o efeito da fonte, de maneira que eu vou evoluir aqui novamente aquela minha função de onda lá inicial, né? Que não tem lá a parte do momento, tá certo? Essa função de onda aqui, né? Desculpa, está só voltando, mas é para mostrar novamente aqui para vocês. Então, eu vou evoluir isso daqui, né? Essa parte aqui, ó, que vem da incoerência da fonte, eu já joguei dentro daquele propagador, e aí eu vou evoluir essa parte aqui agora, né? Que eu considerei uma distribuição gaussiana, que é razoável também. Tá. Então a gente define esse L aqui, dependendo do tal, né? Então tem aí o L0, e novamente, se o ambiente não tem efeito do ambiente, você fica apenas com o L0 aí, ok? Tá, então vamos agora para o resultado, né? Então, eu quero essa matriz de densidade. Eu vou fazer tudo a partir dela, eu preciso muito dela. Então, aqui vem as contas, né? Então, só lembrando, essa maneira, assim, de você deixar o propagador, tá aqui nesse paper do Viales, Física Review de 2003, né? A gente embutiu aqui o efeito incoerente da fonte nesse propagador, e aí eu só obtenho a matriz de densidade final, fazendo a evolução aqui dessa minha matriz de densidade inicial, que não tem lá a parte do momento, né? Tá, pronto. Aí a gente fez a continha, né? Aí eu não mostrei os termos, porque fica muito enfadonho, mas eu precisaria mostrar só o resultado geral, certo? A matriz de densidade no final fica assim, lá no detetor, tá certo? E por que eu mostrei assim? Porque tem uns parâmetros aqui que são importantes, tipo o A, na literatura, ele é o inverso do comprimento de coerência. Então, tá aqui, a gente define o comprimento de coerência, é o inverso do A. E o B, o parâmetro B, ele te dá a largura do feixe, ou do ensemble, vamos chamar de ensemble, né? O inverso do B dá a largura da distribuição de probabilidade, né? A parte lá que x igual a x', certo?
A gente vai já ver isso. E os outros parâmetros são todos importantes para você ter o traço 1 e, enfim, as coisas que garantem que isso é um operador densidade, tá certo? Traço 1 e, enfim. Então, os parâmetros, o restante são todos importantes aí. Tá, com isso, eu vou para as grandezas que a gente vai para o laboratório para medir, que é a intensidade relativa e visibilidade. Então, é a página seguinte. Inclusive, a gente consegue deixar, né? Então, aqui, essa equação, né? Então, você faz x igual a x', você tem essa equação aqui, bem mais bacana de você olhar e do jeito que o laboratório faz, né? Que é essa aqui é a interferência, a intensidade, né? Então, você escreve ela assim, e esse parâmetro aqui é a visibilidade das franjas de interferência. Então, a gente escreve a nossa fenda dupla assim também, quando não tem ambiente, quando não tem incoerência. Né? Se você pegar lá tudo ideal, você também mostra que a sua intensidade é assim, bonitinha, né? Um parâmetro aqui fora, né? E 1 mais a visibilidade vezes o cosseno trigonométrico, ok? Então, a gente escreve aqui também, mesmo tendo a incoerência e tendo a decoerência. Então, a gente conseguiu escrever legalzinho assim. O F é dado por essa expressão, essa expressão aqui, ok? E a visibilidade é dada por essa outra aqui, tá? Aí a gente vai para os gráficos, né? Então, a gente vai para os gráficos e vê o efeito do ambiente nisso, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro é a visibilidade em x igual a 0. A gente chama isso de grau de coerência. Então, se eu pegar a visibilidade em x igual a 0, eu fico só com essa exponencial. Isso é um chamado, na ótica, de grau de coerência. Né? A visibilidade em x igual a 0. Pronto. Aí, onde está? Então, a gente sabe do caso ideal, né, do experimento de fenda dupla ideal, que se eu não tenho um ambiente, essa visibilidade em x igual a 0 é 1. Beleza? Em x igual a 0 é 1. Que é o que está mostrando aqui. Eu não tenho o ambiente e a fonte é ideal, L0 igual a infinito, beleza? Aquela fonte totalmente coerente que a gente usa lá geralmente nos livros texto para explicar a fenda dupla e tal, né? Então, a visibilidade é 1, já no x igual a 0, né? Com a fonte totalmente coerente e sem ambiente. Quando você considera uma fonte parcialmente coerente, um dado L0 aqui, a literatura usa esse valor, mais ou menos também, né, para os fluorenos, 50 nanômetro, por exemplo, parcialmente coerente, você já não tem uma visibilidade 1 em x igual a 0, né? Assim, ainda nem usei um ambiente ainda, né? Ok? Então, a visibilidade, ela já é reduzida por conta da fonte, da incoerência da fonte, ok? Tá. À medida que você aumenta o efeito do ambiente, que é dado no gama aqui, né? Aí você vai matando aí esse grau de coerência. E aí a gente vai ver que a mesma coisa vai acontecendo na visibilidade e na intensidade relativa. Tá, então aqui eu mostro que são as coisas que geralmente são medidas aqui no laboratório, né? O que vai acontecendo com a intensidade relativa, né? A intensidade relativa é quem? É o ρ, que é a intensidade, sobre o F. A gente chama isso de uma intensidade relativa. Então, tá aqui escrito, é ρ sobre o F. Então, tá aqui como é que ela vai... o que vai acontecendo com ela à medida que eu aumento o efeito do ambiente. Quer perguntar alguma coisa? Então, a gente tem... Quando o lambda é 0, que eu não tenho um ambiente, mas eu tenho o efeito da incoerência, eu tenho lá um padrãozinho, né, bacana, mas à medida que eu aumento o lambda, né, 10 elevado a 20 e tal, isso também tem mais ou menos na literatura, essas ordens de grandeza, aí veja que a coisa vai morrendo aí, né, e aí se eu aumentar mais ainda, você já não tem quase oscilação, beleza? Isso também está aqui na visibilidade, que é uma coisa que a gente... gosta muito aqui da mecânica quântica, é a visibilidade das franjas de interferência. Então, isso, para nós, é uma propriedade quântica assim, bacana para mostrar se você tem lá o efeito quântico ou não. Então, a gente já vê aqui que a visibilidade, ela, né, vai morrendo aí com o efeito do ambiente, né, que é o lambda. À medida que eu aumento o lambda, né, então, a visibilidade praticamente, para esse último lambda que eu usei, praticamente ela desapareceu já totalmente desde o x igual a 0.
Ok? Então, isso aqui já é uma maneira da gente ver uma coisa indo para o clássico, uma transição, certo? E você lembra que o lambda, eu aumento ele tanto com a temperatura, né, lá do ambiente, ou com o tamanho do sistema de interesse, né? Lá depende do tamanho do sistema de interesse. Então, por isso, se eu vou para uma coisa macroscópica, eu vou aumentando, eu não vou ver interferência, não vou ver franja de visibilidade, tá certo? Beleza? Tá. Pronto. Agora, para a gente caracterizar a questão da transição quântico-clássica, a gente pode usar... Aqui, para mim, já é um medidor, a visibilidade, mas eu usei um outro, que é a função de Wigner. A negatividade da função de Wigner. Ela foi utilizada em outros trabalhos para ser um indicador de classicalidade, ou de quanticidade, tá certo? Então, a função de Wigner, eu vou passar rapidinho nela aqui, só dizer mais ou menos o que é, e vou para o cálculo. Então, a função de Wigner é uma maneira, né, de descrever o estado quântico do sistema por meio de uma função de distribuição de probabilidade, que não formaliza do espaço de fase. A gente gosta muito dela para trabalhar com variáveis contínuas. Assim, tipo, eu tenho isso aqui, eu posso sair dos operadores e fazer integrações, né? Devido ao fato de que a função de Wigner pode assumir valores negativos, então não pode ser interpretada como uma distribuição de probabilidade regular de duas variáveis aleatórias. Então, tem esse caso da negatividade, a função de Wigner. As marginais dão direitinho, ela reproduz a probabilidade em x em p. Ok. Então, pode ser usada para calcular o valor esperado de observáveis na mecânica quântica em termos de integrais, em vez de fórmula de operadores. Então, ela é boa. A gente gosta muito da função de Wigner para trabalhar em variáveis contínuas, para estudar emariamento, informação quântica. A gente gosta da função de Wigner. Então, ela tem essas propriedades, a integral em x e p vai para 1, é a normalização. Aqui está mostrando um perfil, né? Então, as marginais aqui, a distribuição de probabilidade em P, eu integro no X, obtenho a distribuição de probabilidade em P, não tem problema de negatividade. E a distribuição de probabilidade em X, eu integro no P. Mas ok, as marginais, chama isso de as marginais. Mas a Wigner em si pode ter aqui partes negativas, certo? Aí aqui a gente tem alguns estados, a Wigner de alguns estados, que é o estado de vácuo, né? Aqui na representação de posição, e momento ele é a representação de posição, ele é uma gaussiana. A gaussiana aqui centradinha, né? E aí eu faço transformar de Fourier, eu tenho aí a minha Wigner, a gaussiana tem esse perfil, aqui no estado de vácuo, né? Se você lembrar lá da ótica quântica, quem já deu a lida ali rápida na ótica quântica, nos estados do oscilador, né? Lembra aí mais ou menos do que eu estou falando. E o outro, o estado coerente, que é você desloca o estado de vácuo e obtém o estado coerente. Aplica um operador de deslocamento. Então, na representação de posição, ele também é uma gaussiana, a gente vê ela deslocadinha aí, né? Tá, mas se você vai para um estado excitado, por exemplo, do oscilador harmônico, aí você já tem partes negativas aqui, a Wigner dele, certo? E quando a gente está, por exemplo, com um estado de superposição, do tipo estado de gato, aí a gente tem aqui uma negatividade que vem, na realidade, da interferência, beleza? A interferência que produz essa parte negativa aqui. E esse aqui é muito parecido com a minha fenda dupla, tipo superpor dois estados coerentes do campo eletromagnético, superpor duas gaussianas, certo? É o semelhante ao que eu tenho aqui na minha fenda dupla, que eu tratei tudo gaussiano também. Você viu lá, desde a fonte, a fenda também eu considero ali uma coisa gaussiana. Então, é semelhante com o que a gente tem aqui, a interferência produz aí essas partes negativas. Tá, então a gente vai usar isso para indicar a transição clássica ou quântica. Então, a gente vai caracterizar o estado do sistema como clássico ou quântico, analisando a negatividade da função de Wigner, como indicador de não classicalidade. Então, esse eu vi nesse paper, né? Ele estuda isso, né? Usa a negatividade da Wigner, aquela parte negativa, para para ser um indicador de não classicalidade. E aí, assim, a gente fez. Se você desaparece com a parte negativa, e é isso que a gente vai mostrar, o ambiente destrói aquilo, é porque você tem uma transição ali. Então, a função de Wigner, para o caso geral do estado misto, da nossa matriz de densidade, a gente calcula ela assim, então, deixa as contas aí de mão, né? Eu só mostrei que a gente fez aí. Mas o importante aqui é esses gráficos, né? Então, tá aqui. Então, a gente tem, para
para um dado efeito do ambiente, um dado lambda. Tem aqui a parte negativa, a nossa Wigner, aqui para a fenda dupla. Aí eu vou aumentando esse lambda, ele vai diminuindo, né? Então, você tem aqui coisa quântica, mas você vai destruindo, até que chega um lambda aqui, né? 10 a 21, você já não tem, né? Praticamente aqui partes negativas. Você destruiu, o ambiente destrói a negatividade da função de Wigner, que a gente usa para ser um indicador de não classicalidade. Então, a gente tem aqui uma coisa que é uma transição clássico-quântica, a gente usou isso para caracterizar. Pronto, aí a gente calcula aquela parte negativa, a gente chama isso de volume também, a literatura. É dado por essa expressão, a gente calcula aquela parte negativa da função de Wigner e obtém esse gráfico aqui. Aí a gente marcou aqui aqueles 4 pontinhos, que são aqueles 4 gráficos que eu mostrei aqui, indo do A até o D, onde praticamente a gente não vê mais nada. E aí é isso, o volume praticamente sumiu aqui, né? Então, tá aqui, ok? O volume praticamente zero. Então, a gente tem quântico aqui ainda, né? E aqui a gente já não tem mais, então a gente chamou isso de uma transição clássico-quântico. Então, meu aluno de mestrado, o Lucas, ele fez esse trabalho, publicou esse trabalho aí em 2018, na época do mestrado dele. Tá, agora o que vem a seguir, a gente já para terminar, viu? O que vem a seguir, eu vou só... as contas a gente já fez, né? Eu vou só mostrar agora gráficos, né? Onde eu vou considerar uma nova função de onda na fonte, beleza? Que é o seguinte, esse trabalho, né, do Laurent, ele mostra que você pode, o squeeze, a compressão, ela pode reduzir o efeito da decoerência. No seguinte sentido, se você pega uma superposição e faz ela passar por um canal, né, que produz decoerência, então você destruiu ali a parte negativa, né? Agora, se você comprimir essa compressão antes de passar no canal de decoerência, você preserva aí um pouco da parte negativa, certo? Então, nesse PRL, eles falaram que o squeeze servia para squeeze da superposição, certo? Servia para proteger o ambiente de decoerência, tá bom? Então, baseado nisso, eu fui atrás de estados que pudessem me dar uma compressão ali, no caso da fenda dupla. E aí tem na literatura. Inclusive, eu já tinha trabalhado antes com ele, e aí eu peguei e vou usar esse estado porque ele serve aqui, né? Aí foi o seguinte, então, a minha função de onda, aquela gaussiana lá que eu considerei inicialmente, eu vou mudar lá agora. Eu vou considerar essa outra gaussiana que tem um parâmetro complexo aqui, gama, e esse novo estado, ele é conhecido na literatura como um estado gaussiano correlacionado. Ok? E quando esse parâmetro ele é negativo, esse gama, a gente diz que o estado é contraído, ou seja, é um estado que ele, quando ele evoluir, ele vai ter tipo um mínimo lá na distribuição, na posição, entendeu? Na distribuição de posição. Você evoluir ele com o tempo, e ele vai ter tipo um mínimo lá. A gente chama ele de estado contraído quando esse gama é menor do que zero. E o interessante é que esse estado, ele pega a nossa superposição gaussiana e faz com que ela seja comprimida em relação à superposição gaussiana padrão, que é com o gama igual a zero, que é o que eu usei anteriormente naquele trabalho. Então, aí a gente faz o quê? Eu vou pegar, então, esse novo estado, né? Então, quando eu fiz aquele primeiro trabalho, eu não sabia que, de fato, comprimir a superposição protegia de decoerência, certo? Então, aqui eu não estou pegando e só repetindo, trabalhando com um estado diferente, na realidade. É que os efeitos são bem bacanas desse novo estado, que é o estado gaussiano correlacionado. Então, eu vou pegar ele, vou usar aquele propagador lá que eu fiz anteriormente e vou obter novamente a minha matriz de densidade, certo? Agora é uma matriz de densidade que tem uma espécie de compressão. Assim,
não é uma compressão como a gente conhece na ótica quântica, de você ter uma quadratura menor do que a do estado fundamental, beleza, e a outra maior, né, tipo, em posição, a quadratura em posição menor do que a do estado fundamental, e a quadratura em P ser maior do que a do estado fundamental. Aqui não é bem esse tipo de compressão, é uma compressão relacionada à superposição gaussiana, certo? É isso que a gente observou aqui. Então, de posse da matriz de densidade, a gente calcula as incertezas, faz um traço lá na matriz de densidade, para calcular as médias, né? Porque quando a gente está com estado misto, a gente faz o traço, né? Beleza? Aí você tem as médias aí. Também pode fazer com a função de Wigner, é legal, você faz com a função de Wigner também, ok? O cálculo dessas incertezas. A Wigner é boa também, por isso que eu falei, para trabalhar com variáveis contínuas, né? Você pode integrá-la lá e obter a média dos operadores e ter as incertezas em X e P. O que a gente observou foi isso daqui, na realidade. Quando a gente mexe com o gama, né? Então, se você olhar aqui, ó, então aqui essas incertezas estão normalizadas pela incerteza da superposição gaussiana padrão, com o gama igual a zero, viu? Que está bem aqui, ó, gama igual a zero. Então, está dividido. Então, fica 1 aqui, né? Porque isso está dividido. Só que se você olhar, né, isso fica menor do que 1. Por exemplo, para gama menos 1, para alguns gamas negativos, ela fica menor do que 1. Ou seja, a sua superposição é comprimida em relação à superposição gaussiana padrão. Ah, legal. Aí a gente vai ver se isso realmente protege da decoerência, assim como aquele PRL mostrou que sim, certo? Então, tem aqui a compressão em posição. Aqui, no momento, ela pode ficar alargada ou não, porque o compromisso da incerteza está garantido, beleza? No final, o produto da certeza está garantido. Então, mas o que eu quero enfatizar é a compressão aqui em posição, quando você tem o parâmetro negativo, que é um estado gaussiano inicial contraído. Então, está aqui, ó. Esse outro. Novamente, quando eu aumentei o tempo de propagação, né? Aqui é aquele tempo antes da fenda, né? Eu aumentei ele um pouquinho, aí essa coisa também proporciona, faz com que você mexa aí, aumente ou diminua a compressão. Tá. Então, tem essa compressão aí, né? Relativa à superposição gaussiana. Pronto. Aí, quando a gente vai para intensidade relativa e visibilidade, então, a expressão é a mesma que eu já mostrei para vocês. O que muda é os coeficientes, na realidade, porque agora inclui esse outro parâmetro, né, que leva em conta o parâmetro gama, que tem a compressão embutida. Tá, a intensidade relativa, você já vê que aqui, para a superposição gaussiana, padrão é o gama igual a zero, né? Então, quando você compara com o gama menos 1, que seria a superposição comprimida, você vê que a intensidade relativa já é maior, né? Ela é maior, oscila mais ali, né? A intensidade é maior. E quando você vai para a visibilidade, você tem aqui novamente isso, né? Você tem uma visibilidade maior, né, comparativamente, para um dado efeito do ambiente, está ali em cima, um dado lambda, né? Você considera a superposição contraída, né? A sua visibilidade é, de certa forma, parcialmente protegida, ok? Em comparação com a superposição gaussiana padrão. Tá, aí aqui a gente vê também pelo comprimento de coerência, né? A gente tem que o comprimento de coerência, ele fica aí maior quando você tem a superposição comprimida do que, no caso, a superposição padrão. E aí, como eu falei muito da coerência no começo, né, que quando você interage com o ambiente, o sistema compartilha a sua coerência, né, com aqueles vários graus de liberdade. Então, você estraga o comprimento de coerência, o ambiente vai estragando ele, né? E é isso, o ambiente vai estragando ele, a coerência do sistema, por conta de você compartilhar ali com os vários graus de liberdade. Mas a compressão ajuda você a proteger um pouquinho aí o comprimento de coerência, a interferência, a visibilidade. E aí, aqui, por último, eu mostro o que acontece com a Wigner, né? Quando você não tem um ambiente, tá aqui, você tem a visibilidade, a negatividade, desculpa, a Wigner tem negatividade.
você considerou aqui um determinado efeito do ambiente, desapareceu tudo, a negatividade. Mas se você trabalhar, aqui em cima a gente está olhando para a superposição gaussiana padrão, né? Mas se você trabalhar com a superposição gaussiana comprimida, né, em relação à de cima, você tem aqui uma negatividade, efeito do ambiente nulo. Se você põe o efeito do ambiente, ela segura ainda. Segura aqui a negatividade. Então, ela retarda a transição quântico clássico, né, e ela protege um pouco aí o sistema do efeito da decoerência. Então, acho que era isso que eu tinha. Aqui são as conclusões, né? A interação do sistema de interesse com o ambiente leva à perda de coerência. O efeito da perda de coerência via espalhamento pode ser equacionado num propagador. E a negatividade da Wigner, e a visibilidade das franjas de interferência do experimento de fenda dupla diminui com a decoerência, nos permitindo observar um efeito de transição quântico clássico. E uma superposição comprimida reduz parcialmente as perdas de coerência do sistema, foi o último resultado que eu mostrei. E aí a gente tem umas coisas em andamento, que é estudar os efeitos da combinada de decoerência e dissipação no experimento de fenda dupla, né? Porque a gente já tem alguns gráficos que tem lá uns resquícios de não markovianidade numa equação que veio de aproximação markoviana, a literatura chama, né? Então, a gente também quer estudar esse efeito da decoerência no parâmetro de Sork. Esse é um problema que eu tenho adiado bastante, né? O fator de Sork, eu já estudei ele desde muito tempo, mas ainda não inclui a decoerência. E estudar o efeito da decoerência por fase de Guia, isso aqui é uma coisa que eu trabalho direto, é a fase de Guia desde o meu doutorado e mestrado. E a gente também tem interesse, inclusive eu já andei conversando com o Olímpio, né, de estimar o efeito da decoerência aí no experimento de fenda dupla, né, fazer uma estimativa, né, mexer nos parâmetros e ver a questão da decoerência estimada via outros parâmetros aí, tipo a compressão e outros. E aí são meus agradecimentos, e novamente eu agradeço ao FMA pela oportunidade, aí a pós-graduação da FMA, o professor Marcelo, o professor Manuel. Era isso que eu tinha.